Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Vamos apresentar sobre o antiparkinsonianos. E o grupo é composto pelos discentes Alia, Carlos, Jéssica, Letícia, Mariana e Sandy. É sempre bom lembrar que esse material foi produzido com a finalidade de apresentação para esse semestre, não sendo autorizado o seu compartilhamento. Nossa apresentação também está sendo dividida em 6 partes, sendo elas o parkinsonismo e antiparkinsonianos, os precursores da dopamina, anticolinérgicos, inibidor da monoamina oxidase tipo B, agonistas dopaminérgicos e a amantadina. Vamos começar falando um pouco sobre os conceitos, né? Primeiro, sobre o parkinsonismo. O parkinsonismo é uma síndrome clínica que é caracterizada por uma tríade sintomática, sendo elas o tremor, a bradicinesia e a rigidez muscular. Essa síndrome ela pode ser dividida em 3 grupos. O primário, ou idiopático, que é onde se encontra a doença de Parkinson. O secundário, ou adquirido, que é quando se pode se desenvolver a doença através de infecção de uma toxina, de drogas, medicamentos, problemas vasculares, trauma ou tumor. Ou o parkinsonismo plus, que é quando é uma associação com outros sintomas ou doenças neurológicas. Agora um pouco sobre a doença de Parkinson. A doença ela é progressiva e incapacitante e é principalmente caracterizada pela perda dos neurônios pigmentados na substância negra do corpo estriado, que é onde se tem a maior presença da acetilcolina e a dopamina. Os sintomas do parkinsonismo, eles são resultado do desequilíbrio desses dois sistemas, porém sendo o sistema dopaminérgico o mais comprometido, que é onde contém a grande quantidade da dopamina no cérebro, e assim causa a doença neurodegenerativa. Essa degeneração, ela compromete a atividade motora do indivíduo e isso também faz com que prejudique o seu tônus muscular e os movimentos automáticos e semiautomáticos. Agora um pouco sobre o antiparkinsonianos, né? Eles são as drogas que são utilizadas no tratamento do parkinsonismo, porém, somente ele só trata os sintomas, já que a doença de degeneração neural não tem ainda uma cura. Mas sempre também é importante frisar que, além do tratamento farmacológico, existem outras medidas fundamentais que para sempre prezar pelo bem-estar do paciente. E são, por exemplo, exercícios físicos, terapia ocupacional, a psicoterapia e o suporte familiar. Mas hoje a gente vai focar mais no farmacológico e os antiparkinsonianos. Eles são divididos e classificados em precursores da dopamina, anticolinérgicos, inibidor da monoamina oxidase tipo B, agonistas dopaminérgicos e amantadina. Bom, a dopamina é um neurotransmissor que controla o movimento e a coordenação. E a ausência dela faz com que todo o controle motor se desequilibre. Pode passar, por favor. Pode passar. Os precursores desse neurotransmissor para que haja o aumento da dopamina nos neurônios dopaminérgicos. Como precursores, temos a dopa, mais o inibidor da descarboxilase, mais o inibidor da CONT. Como medicamento, como droga, temos a cardidopa, levodopa. A levodopa é o precursor da dopamina, que, associada a um inibidor da descarboxilase e o inibidor da CONT, aumenta o nível de dopamina no sistema nervoso central. Essa se tornou a principal droga usada no tratamento do Parkinson. Pode passar, por favor.
Mecanismo de ação. A levodopa, que é o precursor metabólico da dopamina, aumenta o nível da dopamina no sistema autônomo, principalmente nos gânglios de base. No cérebro, a levodopa sofre a conversão em dopamina por descarboxilação, principalmente dentro das ações pré-sinápticas de neurônios dopaminérgicos do corpo estriado. Depois de produzida, a dopamina é transportada para as terminações dopaminérgicas pelo mecanismo de captação pré-sináptica. Ela é metabolizada pelas ações da monoaminoxicidades e do catecol metiltransferase. A cardidopa é um inibidor da dopa descarboxilase. Ela faz a descarboxilação periférica da levedura em dopamina. E essa enzima converte a levodopa em dopamina e ela leva a levodopa para o destino dela no cérebro, que é o sistema nervoso central. A farmacocinética e farmacodinâmica. A absorção da levodopa se dá pelo intestino e ela ocorre de forma rápida, porém ela depende do pH do suco gástrico e da velocidade do esvaziamento gástrico. A meia-vida plasmática desse fármaco é de 1 e 3 horas. Ele sofre metabolismo hepático e periférico. Ele é excretado pelos rins e consegue atravessar as barreiras hematoencefálicas. A carne possui uma absorção também pelo intestino delgado, mas se dá de forma mais do que a levodopa. Possui uma meia-vida também entre 1 e 3 horas e sofre metabolismo hepático e excretal. Como contraindicação desse medicamento, temos que ele não deve ser usado simultaneamente com inibidores da monoaminoácidos A, devendo esses serem suspensos 2 semanas antes do início do tratamento com levodopa. E como principais efeitos adversos desse medicamento, anorexia, náuseas e vômitos, arritmias, ansiedade, agitação, insônia e sonolência. Agora eu irei falar sobre os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos ou antagonistas dos receptores colinérgicos se subdividem em antimuscarínicos e antinicotínicos, de acordo com os tipos de receptores que são atingidos. Irei falar mais sobre os anticolinérgicos antimuscarínicos, que são os utilizados no tratamento da doença de Parkinson. Esse fármaco bloqueia a ação da acetilcolina. Sua substância é um neurotransmissor, ou seja, atua na comunicação das células nervosas. Esse neurotransmissor auxilia em memória, concentração, aprendizagem, controle do funcionamento do coração, controle dos vasos sanguíneos, controle do aparelho urinário, digestivo e respiratório. Os idosos produzem menos acetilcolina, pois a taxa desse neurotransmissor no organismo tende a diminuir com o tempo. Assim, os remédios anticolinérgicos podem controlar os tremores no caso de Parkinson, náuseas e até o humor. Vou trazer aqui alguns exemplos de medicamentos. Apesar do advento de novas e mais eficientes drogas para o tratamento dessa doença, os antimuscarínicos ainda podem ser utilizados como adjuvantes. Existem alguns fármacos que auxiliam no tratamento de Parkinson, como o triexifenidil e o biperideno.
O trexifenidil deve-se iniciar na dose de 0,5 a 1 mg 2 vezes por dia, podendo ser aumentado gradativamente até 2 mg 3 vezes ao dia. O biperideno pode-se iniciar com dose de 2 mg ao dia, sendo a dose máxima de 16 mg por dia. Funcionamento. Os fármacos anticolinérgicos podem ser utilizados como a monoterapia na doença precoce e mais tarde para suplementar a levodopa. Elas são mais eficazes para tremores. No caso do biperideno e do trexifenidil, eles têm efeito sobre o tremor parkinsiano e leve ação sobre a rigidez e a bradicinesia, que causa lentidão dos movimentos voluntários, diminuindo assim esses sintomas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais e as contraindicações dos anticolinérgicos. Os medicamentos que inibem a acetilcolina, ele interfere no funcionamento de alguns órgãos, causando assim alguns efeitos indesejáveis. Porém, são sintomas comuns consequentes a esse consumo do anticolinérgico, como a boca seca, tontura, visão embaçada, intestino preso e confusão mental. Essas drogas têm dois inconvenientes: a eficácia terapêutica, que é baixa, e os efeitos colaterais podem ser significativos, particularmente acentuados no caso de idosos. Os mais comuns são alteração cognitiva, constipação e retenção urinária. Por essas razões, o emprego dos anticolinérgicos restringe-se a pacientes de até 65 anos, oligossintomáticos ou em que o tremor é o sintoma principal. Contraindicação. Estudos usando um modelo murino indicam que o uso de anticolinérgicos deve ser limitado porque essas substâncias parecem aumentar a patologia da proteína tau e a neurodegeneração, sendo contraindicada em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, miastenia, úlcera peptítica estenosante, megacólon e risco de retenção urinária. E adentrando sobre essa classe de fármacos, antes de explicar sobre os inibidores de monoaminoxidase, o que faz uma monoaminoxidase? Existem dois tipos, a A e a B. Embora as duas isoenzimas estejam presentes nos tecidos periféricos, é a monoaminoxidase do tipo B responsável pela maior parte do metabolismo oxidativo da dopamina no cérebro. Ou seja, ela é responsável pela reciclagem desse neurotransmissor. Então, o mecanismo de ação dos inibidores da monoaminoxidase do tipo B bloqueiam o metabolismo central da dopamina e aumentam as concentrações sinápticas do neurotransmissor. Então, quando utilizados nas doses recomendadas, os fármacos que têm essa ação inativam seletivamente a monoaminoxidase do tipo B por inibição irreversível da enzima e produzem os efeitos benéficos na doença de Parkinson. E são dois os inibidores seletivos da monoaminoxidase do tipo B utilizados no tratamento do Parkinson. E são eles a selegilina e a rasagilina. Qual é a vantagem da utilização deles? Os inibidores da monoaminoxidase tipo B, em geral, são seguros e bem tolerados. Ao contrário dos inibidores inespecíficos dessa enzima, como a feneuzina ou isocarboxazida, os inibidores seletivos da monoaminoxidase tipo B não inibem o metabolismo periférico das catecolaminas e podem ser utilizados com a levodopa sem risco aos pacientes. E qual é a sua desvantagem? Há riscos teóricos de uma reação serotoninérgica em pacientes que fazem uso de antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E qual é a posologia? A dose inicial habitual da selegilina é 5 mg 2 vezes ao dia e da rasagilina é 1 a 2 mg uma vez ao dia. E a faixa de dose diária da selegilina é 2,5 a 10 mg e da rasagilina é meio a 1 mg. E os efeitos
adversos importantes são os efeitos dopaminérgicos de outras drogas que possivelmente são acentuados, como é o caso da insônia. E é importante ressaltar que os metabólitos da selegiline são a anfetamina e a metanfetamina, que podem ampliar a insônia e causar ansiedade. E ao contrário da selegilina, a rasagilina não gera metabólitos indesejáveis de anfetamina. E esses fármacos são indicados em caso de doença leve precoce. Bom, falando um pouco agora sobre os agonistas dopaminérgicos, a gente tem duas classificações, né? Os ergolínicos e os não ergolínicos. Os ergolínicos são derivados, né, compostos químicos com estrutura amplamente diversa ali de alcaloides, está presente em algumas drogas psicodélicas, né, psicoativas, como o riveacorombose e o LSD. O uso dos seus derivados clinicamente, né, pode ter diferentes propósitos, pode ser para uma vasoconstrição, para um tratamento de enxaqueca, ali associado com cafeína, ou para tratamento da doença de Parkinson. Eu vou falar um pouquinho sobre a bromocriptina, a pergolida, a lisurida, a carbegolina e o pramipexol e a pomorfina. Trazendo um pouquinho aqui das figuras, né, outros receptores e essas localizações anatômicas, a gente tem aí duas famílias de receptores, a D1 e a D2. Dentro da D1 a gente tem a D1 e a D5. Na família D2 a gente tem a D2, D3, D4. A família D1, ela está diretamente ligada à adenilciclase, e, portanto, ela é estimulatória. Já a família D2, ela é ligada à proteína G, né, ali inibindo a adenilciclase, diminuindo os níveis de AMP cíclico e tendo uma ação inibitória. No figura 2, a gente tem ali, né, a gente pode observar que dentro das especificidades dos receptores, a maior parte desses agonistas, eles atuam no receptores D2, né, entendam aí por sinais, né, os 3 sinais de positivo significam alta afinidade do agonista, um sinal apenas baixa afinidade, o sinal de negativo significa que ele é antagonista, e o 0 que não tem uma afinidade. Falando agora sobre a bromocriptina, né? Ele é um agonista do receptor da dopamina, que age no sistema nervoso central, ali no receptor D2. Foi o primeiro dos agonistas dopaminérgicos utilizados na doença de Parkinson, ali por volta de 1974. Foi inicialmente introduzido para o tratamento da galactorreia e da ginecomastia. É um derivado de um alcaloide do esporão de centeio. Dentro da farmacocinética, a gente pode observar que ele é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo a sua administração via oral, atinge a concentração plasmática máxima entre 1 e 3 horas, a sua ligação com proteína plasmática é 95%, ali é um valor aproximado, né, tem uma meia-vida plasmática de 6 a 5 horas, sofre um metabolismo hepático, a sua eliminação se dá pela bile e pelas fezes, e só 5% é eliminado pela urina. Dentro das interações medicamentosas, e assim como a levodopa, e pelas mesmas razões também, a bromocriptina ela não deve ser associada aos neuroepilépticos. Quando administrado com antihipertensiva, a gente tem que usar ele com prudência, né, porque ele tem uma ação hipotensora. Quando associado com a eritromicina, a gente também deve observar com cuidado, porque esta acaba aumentando seus níveis plasmáticos. Também deve-se fazer a suspensão do tratamento com a bromocriptina, uma vez que esse paciente tenha que utilizar algum tipo de anestesia. Dentro da farmacodinâmica, a bromocriptina ela estimula os receptores dopaminérgicos do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular, no eixo hipotálamo hipofisário, o trato gastrointestinal, e inibe a secreção do hormônio da hipófise anterior, né, a neurohipófise, sendo aqui a vasopressina, DH, e a ocitocina. Dentro dos efeitos colaterais, no tratamento, alguns pacientes podem apresentar náusea, vômito, tontura, fadiga, hipotensão ortostática, constipação, sonolência e secura da boca, sendo a hipotensão o efeito colateral inicial mais significativo. Dentro do uso clínico e posologia, o seu uso principal se dá como um adjuvante da levodopa no tratamento do paciente que apresenta um excessivo fenômeno de on-off. O seu custo ele é muito elevado, e isso acaba impedindo o seu emprego em maior escala. Dentro da posologia, a bromocriptina ela deve ser iniciada sempre com alimentos, em pequenas doses, de 1,25 miligramas por dia. O aumento deve ser feito lento, né, e gradual, até atingir ali entre 5 e 15 miligramas, esses divididos em 3 tomadas. Passando agora para o pergolida, ele é um agonista também, né?
do receptor da dopamina, da D1 e da D2, e derivado de um ergote, surgiu nos anos 80, e foi lançado com a vantagem de ter um perfil de tolerabilidade um pouco melhor do que a bromocriptina, quimicamente designado como 8-beta-metil, tilmetil 6, propilergolina. Na farmacocinética, possui uma boa absorção, sendo a sua administração via oral também, se liga aproximadamente 90% das proteínas plasmáticas. A gente não sabe muito bem como é que se dá a sua distribuição, isso não é rico na literatura, e a sua principal via de excreção é a renal. Na interação medicamentosa, os neuroepilépticos e a metoclopramida pode diminuir a sua eficácia, por serem antagonistas da dopamina. E quando usado juntamente com a levodopa, a pergolida ela pode acabar exacerbando os efeitos dopaminérgicos, como alucinação e confusão mental. Na farmacodinâmica, ele age estimulando diretamente os receptores AD1 e D2 no sistema nitroestriatal. Dos efeitos colaterais frequentes no início do tratamento, a gente tem as discinesias, alucinações, sonolência, insônia, confusão, náusea, diarreia, dispepsia, constipação, rinites e outras queixas respiratórias também, e assim como a hipotensão ortostática. No uso clínico e posologia, ele é indicado como uma monoterapia de fase inicial, para o tratamento do Parkinson idiopático, e também é usado em fases mais avançadas, e assim, em associação com outras drogas antiparkinsonianas. Seu início também é gradual, a dose é de 0,5 miligramas, nos três primeiros dias, a dose média diária é de 3 miligramas por dia, sendo aí a dose máxima 5 miligramas. Passando agora para a lisurida, ele é um agonista do receptor dopaminético D2 também, e tem um perfil farmacológico semelhante ao da pergolida. Na farmacocinética, a sua administração ela pode ser por via oral ou via subcutânea, que seja específico da lisurida, possui uma meia-vida curta, de duração ali de 2 a 3 horas. Os efeitos colaterais mais comuns, né, vômito, cefaleia, constipação, tontura, e outros efeitos também são relatados, como confusão mental e pesadelos. Do uso clínico e posologia, o início se dá gradualmente, com comprimidos por semana, até se atingir a dose necessária, e a dose diária média é de 0,6 a 2 miligramas divididas em 3 tomadas, e é aconselhado que faça a ingestão desse medicamento junto com refeição ou lanche. Na carbegolina, ele tem, né, alta afinidade para o D2, o seu nome químico é 1,6-alilergolin, 8-beta-il, carbonil 3, metiltilamino, propil 3 e etilureia. Na farmacocinética, o que chama atenção é a sua meia-vida muito longa, pode ser maior 24 horas, aí variando entre 23 a 62 horas. A biodisponibilidade da carbegolina ela é desconhecida, né, mas sabe-se, né, que uma fração significativa da dose administrada sofre que a gente chama de efeito de primeira passagem. Tem uma ampla distribuição pelo seu corpo, se liga moderadamente às proteínas plasmáticas, ali em torno de 40% a 42%. A carbegolina é extensamente metabolizada, predominantemente por meio da hidrólise da ligação acilureica ou da porção ureia, e a sua excreção se dá ali pela urina e fezes. Dentro das interações medicamentosas, a carbegolina ela não pode ser administrada juntamente com antagonistas da D2, como a fenotiazina, a butirofenonas, os tiocetenos e a metoclopramida. A carbegolina também, né, se tem estudos que colocam que ela tem ação prolongada e alta afinidade para o receptor D2 e baixíssima afinidade para o receptor dopaminético do tipo D1. Os efeitos colaterais mais observados, dor de cabeça, náusea, vômito, alucinações, edema periférico e confusão mental. A dosagem recomendada de comprimidos da carbegolina para o início da terapia é de 0,25 miligramas aí 2 vezes por semana, e a dosagem sendo aumentada gradualmente, pode chegar até a 1 miligrama aí 2 vezes durante a semana. Falando agora pelo pramipexol, ele é um antagonista dopaminérgico, né, não ergolínico, ele é do tipo aminobenzoatiazol, lançado comercialmente no final dos anos 90, seu nome
químico é dicloridrato de S2-amino 4567, tetrahidro 6-propilamino, benzodiazol monohidratado. A absorção do pramipexol, ela é rápida, ela se dá de forma completa após a sua administração, também sendo de forma oral, atinge a concentração plasmática máxima entre 1 e 3 horas, a sua biodisponibilidade ela é superior a 90% e acaba tendo uma baixa ligação às proteínas plasmáticas, sendo aí menos de 20%. Possui pequeno metabolismo, sua excreção principal se dá pela urina, de forma inalterada ali em 70%, 68%, e menos de 2% é excretado pelas fezes. Sua meia-vida de eliminação ela é longa, variando aí entre 8 a 12 horas. Dentro das interações medicamentosas, como o pramipexol ele é eliminado principalmente pelos rins, qualquer medicação ou doença que interfira na capacidade renal pode levar à necessidade de ajuste da dose, né? Como, por exemplo, quando utilizado com a cimetidina, pode ser necessária a diminuição da dose do pramipexol. Na farmacodinâmica, ele é um agonista que possui elevada seletividade e afinidade pela subfamília D2, principalmente ao subtipo do receptor D3. Dos efeitos colaterais, a gente observa náusea, constipação, tontura, sonolência, astenia, alucinação, cefaleia e discinesias. Dentro do seu uso clínico e a posologia, o pramipexol é indicado como uma monoterapia de fase inicial na doença de Parkinson idiopática ou em associação também com outras drogas em fases mais avançadas da doença, né? É recomendado iniciar o tratamento com a dosagem de 0,375 miligramas por dia, dividindo essa dose em 3 vezes durante o dia, ali em 0,125. O aumento se faz também de forma gradual e a sua dose eficaz se situa em torno de 0,5 miligramas, podendo chegar no máximo a 4 miligramas por dia. Ainda sobre os agonistas dopaminérgicos não ergolínicos, o mais antigo é a apomorfina. A apomorfina é um potente agonista dos receptores D1 e D2. Ela vem sendo usada na Europa desde os anos 50 para casos de intoxicação exógena por sua ação emética. Infelizmente, a apomorfina não está disponível no Brasil, mas ela pode ser obtida a partir de importadores independentes. Quanto à sua farmacocinética, as dificuldades referentes à administração pela via oral se davam por conta da sua ação emética, apresentando dificuldades de ser superada sem que houvesse a piora dos sinais parkinsonianos. E essa superação só se deu com o surgimento da domperidona. Ela é uma droga antagonista dopaminérgica periférica que impede os vômitos sem que haja uma piora motora. A melhor ação antiparkinsoniana com a apomorfina ocorre com a via subcutânea. O padrão de resposta clínica da apomorfina adicionado à domperidona, administradas por via subcutânea, são virtualmente idênticos aos da levodopa, sendo que o tempo de ação da apomorfina é menor, é mais curto. Quanto à sua farmacodinâmica, a apomorfina utilizada em países europeus, mostrou que pode reduzir os períodos off em mais 50%. O que isso quer dizer? Os períodos off são as mudanças bruscas e imprevisíveis do estado de mobilidade do paciente, nos indivíduos parkinsonianos com flutuação do rendimento da levodopa. E sobre os efeitos colaterais, observam-se náuseas e vômitos, aliviados pela domperidona, e podem ocorrer bocejos e sonolência, confusão mental e em alguns casos raros. Quanto ao uso clínico e posologia, doses de 1 a 3 miligramas por aplicação, e o seu efeito ocorre entre 10 e 15 minutos depois da injeção, durando cerca de 40 a 60 minutos. Sobre o pirebídio, ele é um agonista dopaminérgico que estimula os receptores da dopamina e as vias dopaminérgicas cerebrais. Sobre a farmacocinética dele, a absorção funciona sendo absorvido rapidamente. A concentração máxima é alcançada 1 hora após a administração oral. Na distribuição, as dragens de ação prolongada de piribédio, permitem uma absorção em vivo e uma liberação gradual da substância ativa. O metabolismo é intenso,
com 2 metabólitos principais, um derivado hidroxilado e um dihidroxilado. A excreção é essencialmente urinária. 68% é absorvido e excretado por via renal sob a forma de metabólitos e 25% são excretados na bile. E tem 50% nas primeiras 24 horas e o total somente depois das 48. A eliminação é composta por uma primeira fase caracterizada por um tempo de meia-vida de 1,7 horas e uma segunda fase mais lenta, caracterizada por um tempo de meia-vida de 6,9 horas. Interação de medicamentosas. Neurolépticos e outros antagonistas de dopamina de ação central diminuem a eficácia e podem induzir ou agravar distúrbios psicóticos, devendo ser evitados juntos. Sobre a farmacodinâmica. Mecanismo de ação tem-se por estimulação de eletrogênese cortical do tipo dopaminérgica durante o estado de vigília e sono. Advertências e precauções. Sonolência e perda de consciência repentina durante tratamento são comuns e o paciente deve ser alertado a não dirigir veículos ou operar máquinas. Podem ocorrer também casos de compulsão por jogos, hipersexualidade e aumento na libido. Reações indesejadas. As reações desejadas relatadas foram sonolência, enjoo, alucinações, tonteira, dor abdominal, vômito, hipotensão ou instabilidade da pressão arterial, agitação e confusão mental. Posologia. Na monoterapia, são 3 a 5 drágeas ao dia, divididas em 3 a 5 administrações por dia. Sobre o ropinirol, que também faz parte dos agonistas dopaminérgicos não ergolínicos, ele tem a biodisponibilidade de 36 a 57%. A sua absorção oral é rápida, com picos de concentração em até 1h30. Por ser um medicamento lipofílico, ele tem uma baixa ligação plasmática, que causa um grande volume de distribuição. E ele é metabolizado principalmente pela enzima CYP1A2 do citocromo P450. Os metabolitos são excretados principalmente através da urina e ele possui uma meia-vida média de cerca de 6 horas. Sobre as interações medicamentosas, como todos os outros anteriores, os neurolépticos e antagonistas, né, da dopamina eles diminuem a eficácia do ropinirol, ou seja, devendo ser evitados juntos. Nenhuma interação foi observada entre o ropinirol e outras drogas que são normalmente usadas no tratamento da doença de Parkinson. E também tem uma observação sobre umas drogas que são conhecidas por inibirem a enzima CYP1A2, que precisam normalmente ser ajustadas, né, quando o uso é feito junto com o ropinirol. E também para as pessoas que fumam, o fumo em si, ele induz o metabolismo do ropinirol, porque ele utiliza também a enzima CYP1A2, ou seja, pacientes que comecem a fumar ou parem de fumar durante o tratamento, eles devem ter sua dosagem reavaliada. Sobre o mecanismo de ação, ele é feito a partir da estimulação dos receptores da dopamina D2 e D3 e tem como efeito direto no hipotálamo e na hipófise. Já as advertências e precauções, é sempre bom ter o cuidado com pacientes com doenças cardiovasculares graves, e aí eles devem ser tratados com cautela, né? E, além disso, também o uso desse medicamento pode causar transtorno do controle de impulsos, né, que inclui o comportamento compulsivo com jogos patológicos e a hipersexualidade.
O ropinirol não deve ser utilizado por mulheres que estejam amamentando, porque ele inibe a secreção da prolactina, e não pode ser utilizado por mulheres grávidas nem crianças. E sempre bom também informar e alertar aos pacientes que eles não devem dirigir veículos nem operar as máquinas, porque a habilidade e a atenção pode estar prejudicada, pode prejudicar, podendo causar acidentes, né? Sobre as reações indesejadas, na monoterapia, quando o paciente utiliza somente o ropinirol, foram relatados sonolência, síncope, enjoo, alucinações, tonteira, dor abdominal, vômito e hipotensão. Já na terapia combinada, além dessas citadas anteriormente, também relataram alteração do movimento, confusão mental e edema periférico. Sobre a posologia, é indicado a quantidade dividida entre 4 semanas, primeiramente, né? 3 vezes ao dia. A primeira semana por 0,25 miligramas. Na segunda, aumentar para 0,5, na terceira para 0,75 e na quarta e última para 1 miligrama. A partir daí, a quantidade vai aumentando gradativamente, mas sempre com orientação do médico. O nível máximo dessa droga que foi estudado foi de 24 miligramas por dia. Então, não foi estabelecida segurança e eficácia para doses que foram acima dessa. É sempre importante frisar também a necessidade de respeitar os horários, as doses e a duração do tratamento, como foi orientado. Agora, para concluir sobre os agonistas dopaminérgicos, algumas vantagens e desvantagens, né? As vantagens são retardar por pelo menos um ano, o uso da levodopa, que tem alguns efeitos, né? Aumenta a eficácia antiparkinsoniana em pacientes já com o uso da levodopa, tem a meia-vida longa, o que permite que seja administrada em 3 doses diárias, não gera radicais livres, ou seja, eles são um medicamento menos tóxicos e tem um menor risco de desenvolverem a discinesia ou flutuações motoras, né, quando é comparado com a levodopa. E as desvantagens eles são menos eficazes do que a levodopa, e mais difíceis de serem tolerados, principalmente porque os distúrbios causados são alucinações, delírios e confusão mental. Bom dia a todos, meu nome é Alia e eu vou falar um pouco sobre a amantadina. A amantadina ou amantidina é uma amina simétrica formada por 10 carbonos, 17 hidrogênios e um nitrogênio, derivada do adamantano. No slide temos a foto da composição da amantadina. Ela é um antagonista não seletivo e não competitivo de baixa sensibilidade do receptor N-metil-D-aspartato, com propriedades antiglutamatérgicas. Ela exerce algum controle sobre a liberação da dopamina no cérebro e acredita-se que ela induz efeitos anticolinérgicos. Ela é uma molécula sintética que é rapidamente absorvida por via oral e não sofre metabolização e é excretada quase exclusivamente pela urina, cerca de 90%, mas também por filtração glomerular e secreção tubular. Ela possui uma meia-vida prolongada, de 12 a 17 horas, e por isso a eliminação é afetada em pacientes com insuficiência renal e em indivíduos idosos, com mais de 65 anos. Ela é utilizada no tratamento da doença de Parkinson e especialmente em profilaxia viral, por sua capacidade seletiva de inibir certas viroses, como a influenza e a gripe aviária. Vale lembrar que esse medicamento está incluído na lista de assistência farmacêutica do SUS, na apresentação de comprimido de 100 miligramas, como está no slide. Agora eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de ação antiviral e o mecanismo de ação na doença de Parkinson. O mecanismo de ação
pelo qual a amantadina exerce efeito antiviral não é bem conhecido, mas parece que ela previne a liberação da infecção do ácido nucleico viral nas células do hospedeiro através da interferência com a função transmembrana da proteína viral. Em certos casos, a amantadina ela pode impedir o agrupamento viral durante sua replicação. E, aparentemente, ela não interfere na imunidade conferida pela vacina contra o vírus influenza A. Já o mecanismo de ação da amantadina no tratamento da doença de Parkinson também não é bem conhecido, mas existem alguns estudos em animais que não conseguiram comprovar que a amantadina ela aumenta as concentrações extracelulares da dopamina, pela inibição da recaptação da dopamina em nível pré-sináptico, por estimulação intrínseca do neurônio do receptor dopaminérgico, ou ainda por aumentar a sensibilidade do receptor pós-sináptico da dopamina. Porém, vale lembrar que as doses utilizadas em modelos animais geralmente são maiores do que as utilizadas na clínica. E recentemente, em um estudo utilizando doses terapêuticas, demonstrou que a amantadina ela inibe a estimulação da liberação da acetilcolina pelo receptor do ácido N-metil-D-aspartato em ratos. E embora a amantadina não apresente atividade colinérgica em cachorros, em doses equivalentes às usadas em seres humanos, clinicamente ocorrem sinais de efeitos anticolinérgicos, do tipo boca seca, retenção urinária e constipação. Bom, aqui estão as referências do nosso trabalho. E nós agradecemos a todos pela atenção.